Olá, sou a professora Caroline Silva, sou graduada em Licenciatura Plena Língua Portuguesa pelo Centro Universitário do Norte, Uninorte, e pós-graduada em Língua, Linguística e Literatura pela Faculdade IBRA de Minas Gerais. Atuo como professora de Educação Básica da Secretaria de Educação do Estado, SEDUC, e sou lotada na Escola Estadual Professor José Bernardino Lindoso. A motivação da minha participação no Simpósio em Ensino Tecnológico no Amazonas 2022 é o incentivo à valorização do professor pesquisador, pois este atua como desenvolvedor de metodologias ativas para o ensino, principalmente com a introdução do novo ensino médio. Quanto à motivação do projeto, acredito que o advento das novas tecnologias, a utilização dessas ferramentas, como os celulares, por exemplo, que muitas vezes são vistas como um problema na sala de aula, poderia ser direcionado para a aplicação em projetos voltados para o protagonismo estudantil. Com isso, vi a necessidade de transformá-lo em instrumento interativo de ação e potencialização nas minhas práticas, buscando incentivar os alunos nas aulas, tornando-as atrativas e dinâmicas para o alunado, pois, no que se refere a essas ferramentas, na perspectiva do ensino da língua portuguesa, pode ser vista como facilitadora para o aprendizado. Também a introdução assertiva das tecnologias na educação, com resultado satisfatório sobre a escrita criativa, integrando o avanço tecnológico na escola com o auxílio de estratégias já utilizadas em sala de aula, como o varal literário, por exemplo, que apresenta um método de incentivo com um propósito comunicativo e adequado ao contexto social dos alunos, por meio das práticas orais, estimulando o gosto pela leitura, a compreensão do que é literatura, assim corroborando para as escolhas conscientes, reflexivas e crítica, conforme orientado na Base Nacional Comum Curricular, quando afirma que exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive as tecnológicas, com base no conhecimento das diferentes áreas. Apresento o projeto Protagonismo Estudantil na construção de um e-book com histórias nunca contadas, apresentado em um varal literário. O objetivo desse projeto, desenvolvido na Escola Pública do Estadual da cidade de Manaus, busca promover um estudo qualitativo para a formação do conhecimento e para o desempenho da aprendizado, diferenciando gêneros textuais, conhecendo seus aspectos, assim como fundamentos do discurso direto e indireto, uso correto dos sinais de pontuação em textos com diálogos, ampliando o estímulo e a escrita criativa. O protagonismo aliado aos recursos tecnológicos podem oferecer como uma prática educativa ativa, utilizadas como instrumento interativo de ação e potencialização nas práticas docentes, em conjunto com a metodologia que o e-book oferece. Possibilitam um aprendizado mais profícuo, tornando as aulas atrativas e dinâmicas no ensino da língua portuguesa. O método utilizado no desenvolvimento do projeto foi o conceitual e atitudinal, com os alunos da primeira série do ensino médio, do novo ensino médio, em 6 etapas: diagnóstico, planejamento, execução, monitoramento, apresentação e mostra, ratificando o uso das TDICs como instrumento para as produções realizadas pelos estudantes. A etapa de diagnóstico, verificaram-se os conhecimentos sobre gêneros textuais, uso das TDICs, das tecnologias digitais de informação e comunicação e a construção do e-book. Precisávamos saber até onde iria o conhecimento dos alunos a respeito dessas novas tecnologias, em consonância com a intertextualidade. Também precisava saber o quanto de conhecimento prévio eles possuíam, em relação a essas ferramentas e em relação às abordagens da língua portuguesa. Logo, intercorreu um estudo qualitativo sobre a utilização das TDICs no contexto escolar dos alunos. A etapa de planejamento, o processo de construção das narrativas através de rascunho, determinando o gênero textual, o enredo da narrativa e temática a ser trabalhada, discutida em grupo composta por 4 alunos. Reuniram-se 4 alunos e aí eles foram
criar, né, eles foram levados a criar uma narrativa inédita. Então, a partir do que eles conheciam em relação aos gêneros textuais, em relação à intertextualidade, depois que foi apresentada essas abordagens para eles, passaram a etapa de rascunho, escrever, né, a etapa utilizando os métodos, né, da narrativa. A etapa da execução. Nesta etapa, já com base na narrativa construída, dividida em situação inicial, conflito e desfecho, os alunos foram orientados a digitalizar os textos. Nesse estágio, a ida ao laboratório de informática foi importante para a continuação da atividade. O processo demandou tempo para a realização, por isso a utilização do aparelho celular foi imprescindível, pois a conclusão dessa ocorreu nessa ferramenta tecnológica acessível. Como nossas aulas de língua portuguesa em sala de aula limitada, em cerca de 48 minutos para cada aula, então não tinha tempo de os alunos produzirem, né, o seu material numa aula só. Então, o que foi solicitado para que eles fizessem? Levassem, né, transferissem para o celular e fizessem a continuação, né, dessa história, da narrativa, no celular deles, utilizando também a ferramenta do Canva. A etapa de monitoramento, correção ortográfica, coesão e coerência, análise feita pela orientadora. Após solicitações atendidas, pôde-se dar sequência no projeto. Nessa etapa, após finalizar as narrativas, eles passaram para mim as narrativas prontas, e aí eu fui fazer com eles, né? Fui colocando lá as etapas de correção, de pontuação, correção ortográfica, e depois devolvi, né, o relatório para eles. A etapa de apresentação. Nesta, apresentou-se as narrativas concluídas e corrigidas, leitura e distribuição da história. Nessa etapa da apresentação, eles, depois de pronta as narrativas, eles apresentaram para os colegas em sala de aula, né? Leram as suas histórias, as histórias que eles construíram, né? Então, essa é a etapa de apresentação. E a última etapa é a etapa da mostra, a exposição das narrativas apresentadas em um varal literário. Como, para não ficar só no ambiente ali da sala de aula, a gente propôs que formasse um varal literário no corredor da escola, num mural, para que os outros alunos também pudessem ter acesso a esse material. Os resultados. Verificou-se a evolução na escrita criativa, o bom desenvolvimento das competências da leitura e interpretação de texto, o uso dos aparelhos celulares como ferramenta didática, a adequação aos diversos contextos fizeram com que os discentes pudessem ajustar-se às ações diferentes da abordagem comum da sala de aula, chamando sua atenção para as práticas pedagógicas ativas e lúdicas. Mesmo que o projeto tenha contribuído para o desenvolvimento de habilidades na escrita, leitura e interpretação textual, houve dificuldade para o cumprimento de prazos, correções ortográficas adequadas, problemas em diferenciar os gêneros textuais trabalhados no projeto. Porém, o quantitativo de respostas positivas sobre as adversidades descritas anteriormente seja satisfatório, os resultados das narrativas apresentadas mostram que o objetivo da proposta foram alcançados. As considerações finais: com o advento das novas tecnologias inovadoras sendo utilizadas no ambiente escolar, tem-se uma oportunidade de mudança significativa na produção do desenvolvimento estudantil. Essa acessibilidade pode proporcionar uma educação de qualidade com valorização da consciência crítica e reflexiva. Essas são as minhas referências bibliográficas. Agradeço a oportunidade de participar do SETA e até a próxima.